A essa altura do campeonato já dá pra gente cravar bem confiavelmente que em algum ponto entre 2019 e 2025 o Brasil vai ter um problema em financiar os seus serviços básicos, como por exemplo saúde, educação e previdência, e ter que ou fazer um enorme e massivo corte ou não sei. Basicamente a gente entra num estado, como está o estado do Rio de Janeiro agora, ou de Minas Gerais, ou de Rio Grande do Sul, de déficits massivos e problemas financeiros que você não tem como fechar, e serviços públicos em colapso. E eu já tenho intuído isso há algum tempo, eu já tenho falado disso há algum tempo, mas agora saiu também um estudo da Instituição Fiscal Independente, que é do Senado, mostrando esses números, 2019, 2022 ou 2025, dependendo da conta que você faz, provavelmente muito mais perto de 2019. E como é que é a conta deles? Eles fizeram uma conta, uma ideia bem inteligente. Eles falaram, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o orçamento brasileiro, porque antes disso, ter certas despesas que sempre crescem, que por lei elas vão continuar crescendo como elas estão agora. Previdência, saúde, educação, pessoal, etc. Tem coisas que são gastos que você consegue prever que eles vão continuar crescendo. E agora você tem um teto de gastos, certo? Então você tem que alocar as coisas dentro desse teto. Então, quanto tempo até essas coisas que tem que sempre crescer não caberem mais dentro do orçamento? Essa é a pergunta fundamental. A gente tem um limite, quanto tempo até essas coisas que crescem não caberem aqui dentro, e a gente tem que começar a tirar coisas para fora e ou revogar o teto, o que não resolve nada na verdade, ou ter que fazer algum corte massivo ou fazer alguma bizarrice gigantesca. O que eles fizeram foi, vamos pegar o orçamento e descontar dele essas coisas que a gente não pode, entre aspas, cortar, que não tem jeito, que não tem como mexer, ok? Que são garantidos que vão subir, nomeadamente previdência, pessoal, abono e seguro-desemprego, benefício de prestação continuada, Bolsa Família, despesas obrigatórias, legislativo, judiciário, MPU e DPU, mínimo da saúde e mínimo da educação. Vamos tirar esses gastos do orçamento, que eles vão sempre existir, entre aspas, não tem o que fazer, e vai sobrar um certo número, que é a nossa margem, eles chamam de margem fiscal, ok? A margem de erro. É o espaço que a gente tem para fazer alguma coisa dentro do orçamento brasileiro. Ele deu, em 2016, 114 bilhões de reais, e só para você ter uma noção, o orçamento da saúde é cento e pouquinho bilhões de reais. Então a gente tem mais um orçamento da saúde inteiro de... dá para colocar para lá ou para cá, vamos ver, ok? E a conta deles é o seguinte, e inclusive dentro dessa margem fiscal tá coisas como Minha Casa Minha Vida e o PAC, ok? Então, certas coisas assim que são complicadas de cortar. A questão deles é o seguinte, eu vou colocar o gráfico aqui na tela para você acompanhar. Esse coisinho, essa barrinha azul clara é quanto sobra do orçamento em porcentagem depois de todos esses gastos que, entre aspas, você não pode cortar, que são garantidos, que são para sempre. E o ponto é, em 2022 eles chegam em zero, ou seja, tudo isso terá que ser cortado. Minha Casa Minha Vida inteiro, o PAC inteiro, todas as outras despesas discricionais do governo, todas terão que ser cortadas 100%. E isso é sem uma reforma da Previdência. Com uma reforma da Previdência, eles têm um gráfico diferente que coloca isso para 2025. Só que a essa altura a gente meio que já sabe que não vai ter uma reforma da Previdência. Porque melou tudo pro Temer, ele não tem mais capital político, tá muito difícil, então ele pode fazer não uma reforma, ele pode fazer um puxadinho da Previdência. Não vai ser uma reforma. Vai ser aquela pintura e eu não reparo na bagunça da Previdência, ok? Então vai ser muito mais perto de 2022 do que 2025 esse ponto. E o que significa isso? Significa que não existe mais essa margem fiscal, então todo o orçamento vai ser composto desses gastos como o mínimo da saúde, mínimo da educação, previdência, etc. Ou seja, para bater a PEC do teto e evitar falência ou impeachment ou coisas gravíssimas como essas, você vai ter que cortar esse tipo de coisa. Então você não tem muita escolha. E depois eu já entro na questão de tirar a PEC do teto ou outras coisas para você ver que também não faz a menor diferença. Mas... e aí tá um breakdown também, um gráfico com um breakdown a quebra dos gastos dessa margem fiscal dele, 114 bilhões de reais em 2016, PAC responde por 31 bilhões, Minha Casa Minha Vida 8, e o custeio da máquina pública 52 bilhões. Então, isso conta também assim, vamos não pagar o custeio da máquina pública, como por exemplo, serviços terceirizados ou bolsa de estudos, tipo... Não, vocês vão pagar isso, não tem o que vocês fazerem. O que leva esses caras a fazerem uma segunda conta,
Que, ó, a gente tem todas essas coisas que a gente, entre aspas, tem que fazer. E daí sobra essa margem fiscal, que é o que são 614 bilhões de reais que vão encolher conforme os outros gastos subirem. Então, recentemente foi feito um mega contingenciamento de gastos no governo federal, que foi em cima dessa margem fiscal, digamos, desses 114 bilhões. E o que eles perceberam é que durante esse corte gigantesco que aconteceu, não teve como, de jeito nenhum, cortar 70 bilhões de reais desses gastos da margem fiscal, desse extra, desse onde a gente pode mexer. Então, desses 114 bilhões, 70 não dá para mexer. Então, mudando o argumento quando o gasto público chegar, quando as outras coisas crescerem, de modo que a margem fiscal que vai sobrar chegar em 70 bilhões de reais, o governo não tem mais o que fazer. Aí ele vai ter que começar a cortar coisas, não tem o que fazer. Ele vai ter que cortar isso, que é custeio, ou bolsas de estudo, ou Minha Casa Minha Vida, ou PAC, ou ele vai ter que começar a cortar o resto do orçamento. E esse número é alcançado em 2019. Tá logo ali. Então o Brasil está, talvez, 18 meses de começar a congelar programas. Então basicamente ferrou. Esse é o ponto. Depois eu vou fazer um vídeo sobre calma, vai ficar tudo bem. Mas vai ficar tudo bem pra população, pra eu e você, ou pras pessoas que se prevenirem disso. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Então, se você está avisado, se você tem noção disso, vai ficar tudo bem. Mas eu tô adiantando outro vídeo. O ponto tem uma outra conta aqui que eles não fizeram, que eles esquecem de levar em conta, que não tem como eles sequer levarem isso em conta, porque é basicamente impossível de calcular, que isso aqui tudo presume que até 2025 não vai ter uma crise econômica mundial estilo 2008. Não vai ter uma recessão mundial, não vai ter nenhuma desaceleração mundial. Continuando tudo como está. Porque se tiver, o real pode fazer algumas coisas bizarras, a moeda, o valor da moeda o dólar pode ir para algum lugar, exportações e importações do Brasil podem ser fortemente afetadas, e isso pode comprometer fortemente o faturamento tributário do governo, quer dizer, o roubo estatal. E isso piora essa situação ainda mais. Porque daí, de repente, você tem um teto que você pode gastar, mas você não tem o dinheiro. Então agora você tem que contratar dívida. Só que se você tem que contratar dívida e o mercado está em recessão mundial, o que vai acontecer é que o juro da dívida sobe. Então, de repente, o seu custo para financiar a dívida sobe demais e você pode talvez não ser capaz de pagar isso, o que meio que cria uma situação de falência. E default, calote na dívida soberana. Então meio que fudeu. Essa é a coisa que você tem que tirar daqui. E para os propósitos dessa conta, mas e se tiver uma reforma da Previdência? Não vai ter. E ela só joga a coisa um pouquinho para frente. Só um pouquinho. E de novo, considerando que não vai ter algum problema mundial em termos de economia que vai afetar isso. Isso significa que as reformas que Michel Temer está fazendo agora não são suficientes. Ainda vai existir alguma situação de explosão de orçamento nos próximos anos, razoavelmente. Se for até 2022, é ainda dentro da próxima presidência. Ou pior, em ano de eleição. O que vai ser um caos ainda. Vocês acham que 2018 tá louco? Se isso aqui estourar em 2022, mano do céu. E alguma coisa vai ter que ser feita. A questão é o que vai ser feito e quando. E a questão é que políticos têm uma coisa de a gente só resolve quando estourou tudo. Eu duvido que alguma coisa dessas seja mexida significativamente até 2022. Eu sinceramente duvido. E eu acho que isso aqui vai dar algum grande problema financeiro em 2019, possivelmente 2020. De novo, isso se a gente não tiver alguma crise mundial esse ano ou ano que vem, o que já precipitaria essa situação ainda mais. Então, eu não acho que os políticos vão mexer nisso. Não é conveniente, não é politicamente expediente, você precisaria fazer reformas extremamente profundas que eu não acho que eles vão ter coragem de fazer. Então eu acho mais provável do que não, acima de 50% de chance, que isso aqui só simplesmente estoure, estilo 2015, 2016. Um dia, bom, então, SUS, MEC, Minha Casa Minha Vida, PAC, quem vai levar o facão? E eu não tô falando de um corte de alguns bilhões de reais, porque você pode até falar, mas aí a gente pode subir alguns impostos. Digamos que você erga 20 bilhões de reais de impostos. Isso não joga o problema nem um ano pra frente. Isso sem contar toda a desaceleração econômica que você vai ter como consequência desse aumento de impostos. Porque eles podem fazer que nem eles estão querendo fazer agora, subir a CID em combustíveis para erguer 3 bilhões aqui, 1 bilhão aqui, 2 bilhões... Eu não tô falando disso, eu tô falando de 50 bilhões, eu tô falando de 100 bilhões de reais.
O que você vai fazer? Subir o imposto de renda para 40%? Se você fizer isso, já tem dezenas de milhares de brasileiros indo embora todos os anos. Se você subir os impostos mais, eles vão embora mesmo. Os empresários vão embora para o Paraguai, a galera rica vai embora para o Canadá, para os Estados Unidos ou para o lado que for. Eles vão embora, eles já estão indo. Ou eles vão começar a sonegar mais, ou você vai travar a atividade econômica tanto que não adianta. Não adianta subir imposto. Ah, vamos taxar os ricos. Primeiro, não, eles vão sonegar pra caralho. Segundo, eles vão repassar o custo para todos os pobres. Terceiro, eles vão se mudar, meu filho. Você não existe imposto no rico, não é possível. Você não consegue taxar alguém que consegue contratar as melhores empresas de contabilidade e advocacia do mundo. Você não consegue, não é uma coisa que está dentro da capacidade do governo de fazer. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender melhor. Basicamente só existe imposto no pobre porque eventualmente vai cair na cara dele. E pobre já paga alguma coisa na ordem de 50% no Brasil, então meio que acabou a história. Aí você pode falar, bom, vamos então revogar a PEC do teto. Não faz muita diferença, porque ok, você revogou a PEC do teto. Parabéns. Agora você pode gastar mais. De onde? Você ainda tem esse problema. De onde você vai financiar isso? Porque esse orçamento agora é o orçamento que dá pra fazer, basicamente. E ainda fazendo alguma coisa na hora de pagar juros de dívida na ordem de meio trilhão por ano, que é o que o Brasil tá fazendo agora. Isso que os juros caíram. A gente pode até baixar isso para talvez 400 e pouquinho bilhões, dependendo da inflação e tudo mais, mas ainda assim, você vai ter que caçar dinheiro de dívida. Você vai ter que tomar empréstimos no exterior para financiar o seu orçamento, que não tem como subir impostos. Só que quando você fizer isso, o juro que você tem que pagar no seu título de dívida vai subir. Por quê? Porque você vai então abolir um controle no seu orçamento, o que traz incerteza, e não fazer reformas, o que significa, não, eu só vou gastar mais. É claro que o juro da dívida soberana vai subir. Agora ele está em 10%. No auge do caos Dilma ele foi para 17%. Ele pode ir para 17% de novo, ou 20%. Acima de 20%, acima de uns 15% real, descontando da inflação, a gente chegou a pagar 17 menos 10 inflação, 7% real, 7, 8% real. Acima de uns 12, 15, e isso varia de país para país. Basicamente, é tão caro financiar a sua dívida que os credores começam a achar que você não vai conseguir pagar e sobem os juros ainda mais. Então, é aquela coisa, entre você pagar 25% de juros ao ano e 45%, não existe diferença, porque ninguém acha que você vai realmente conseguir pagar isso. Ao ponto em que você fala, quer saber, chega, então você tem que calotear a dívida. E daí veio o problema que boa parte dos detentores de dívida no Brasil são fundos de aposentadoria ou brasileiros, ou empresas brasileiras, ou os fundos de aposentadoria brasileiros de estatais como, por exemplo, Petros, Funcef e Prev. Então você está caloteando eles. O que vai dar outro monstro de um problema. Moral da história. Não caia na ilusão de que existe alguma espécie de escolha. Não existe. Não tem como subir impostos. Se você for caçar dinheiro de dívida, isso é um processo que você consegue enrolar por uns 2 ou 3 anos. E isso tudo é bancando na ideia de que o Brasil vai voltar a crescer, o que é bem duvidável, e de que não vai ter uma crise econômica no mundo, embora a gente esteja numa época de enorme desaceleração. E eu aqui já estou disparando alerta que vai ter crise provavelmente nos próximos meses. Inclusive, talvez estatisticamente falando, a gente já esteja nela nos Estados Unidos. Não tem o que fazer. Essa estrutura institucional de serviços públicos vai ter que ser cortada, ponto. Ou vai ser feita uma reforma da Previdência agora, e não vai, ou ela vai ser depois muito mais pesada. Ou vai se mexer no SUS e no MEC, em todos esses gastos de custeio da máquina e custo de pessoal hoje e não vão mexer, ou vão mexer nisso quando a coisa estiver capotando e você tiver salários sendo parcelados e, sei lá, hospital público fechado e todos os professores do Brasil em greve e, sei lá, polícia em greve. Não caia na ilusão de que existe algum tipo de escolha. Não existe. Ok? Não tem como você revogar a realidade fiscal. Não tem como você fazer algum tipo de mágica aqui. Ou você liga a impressora e volta o Brasil para a época da hiperinflação, ou você aceita o fato de que o estado de bem-estar social no Brasil não é fiscalmente sustentável e vai precisar ser reduzido. A questão é apenas quando e quanto. E mesmo que ele seja reduzido, você pode acabar só jogando o problema 5 anos para frente, 10 anos para frente. A lição final aqui é: esta estrutura não é sustentável. A gente conseguiu viver nessa fantasia de estado disfuncional de bem-estar social
por aí 20 anos, talvez. E isso está acabando. A Europa conseguiu mais, eles conseguiram meio século, dependendo do caso. Talvez alguns países consigam esticar para 70, 80 anos. São países muito mais ricos, mais bem estruturados, com mais liberdade econômica. No Brasil estão, não. Essa onda vai acabar, essa festa acabou, esse processo não é sustentável, você consegue enganar por um tempo, mas a conta virá, e não caia na ilusão de que existe uma escolha ao redor disso. Eu vou fazer outro vídeo também sobre esse assunto, sobre o que você pode já ir pensando e como a gente pode talvez escapar disso, ou outros serviços podem acabar tomando o espaço do Estado conforme ele for falhando, mas esse é um processo agora bem difícil de evitar. Okay? Tá bem fácil de cravar isso a esse ponto, e eu duvido que alguma reforma significativa venha nesse interim, a não ser que alguma zebra gigantesca aconteça em 2018. Não acho que a reforma da CLT consegue resolver esse problema, não acho que uma reforma da Previdência parca como vai ser vai resolver isso. E agora é uma questão de esperar para mandar o eu avisei, basicamente. Infelizmente, essa é a posição que analistas da Escola Austríaca de Economia frequentemente se encontram. Dá o aviso e ficar 4 anos só pra... Tá vendo? Era só ter me ouvido. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.